Tito 2:11. Vamos ler esse texto que inclusive já foi objeto de leitura aqui quando cantamos o hino Maravilhosa Graça. Tito 2:11. Nessa noite de celebração de ceia do Senhor, aqui estamos e vamos refletir, vamos expor o tema manifestação da graça de Deus, a manifestação da graça de Deus. Tito 2:11. Diz assim o texto: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos ler juntos? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém. Irmãos, nós sabemos que graça, um dos melhores conceitos que temos, é favor imerecido. Aquilo que eu não mereço, mas tenho, mas me é dado. Então, é bom entendermos que essa graça, graças a Deus, ela sempre existiu, voltada para a humanidade, voltada para nós. Ela sempre existiu desde lá da antiga aliança, desde o Antigo Testamento. Deus sempre foi gracioso. Deus sempre foi gracioso, Ele é gracioso. Porém, em Cristo Jesus, nós sabemos, entendemos assim, quando vamos ao Novo Testamento, de que essa graça de Deus, ela se manifestou de forma maravilhosa. Porque sabemos que, com a vinda de Cristo Jesus, trazendo graça, como eu falei hoje pela manhã, mostrando-nos quem é Deus nessa dimensão neotestamentária, nós sabemos que foi cumprido um plano redentor para as nossas vidas, um plano salvífico em Cristo Jesus. As saudações e as doxologias, como nós chamamos, das cartas das Escrituras que nós vemos no Novo Testamento, nós temos sempre presente lá a palavra graça, seja no início, seja no final das cartas, nós temos graça lá presente, a graça do Senhor Jesus Cristo, ou graça e a paz de Cristo Jesus. Nós percebemos cerca de 100 citações, das 13 cartas que o apóstolo Paulo tem a sua autoria, 100 citações, pelo menos, da palavra graça. E temos a palavra graça, irmãos, então presente nas Escrituras. Então podemos dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro cheio de graça, é um livro da graça. Esse livro excepcional, onde a graça de Deus nós presenciamos ali nas suas páginas. Então, nessa noite, eu gostaria de destacar no próprio texto, no próprio versículo, alguns aspectos da relação a essa manifestação da graça de Deus. Está no próprio texto, do versículo 11. O primeiro ponto a ser destacado é que essa manifestação da graça de Deus em sua origem, ela provém de Deus, porque é uma graça que vem de Deus. Na primeira expressão do versículo 11, porquanto a graça de Deus. Então, a manifestação da graça de Deus em sua origem, é que ela não vem de mim nem de você, ela não vem de outra pessoa, ela vem da graça de Deus, ela emana da graça de Deus, ela tem sua origem em Deus, ela provém de Deus. Por isso que é graça de Deus, é graça divina, e não nossa, e não elaborada por nós mesmos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, que eu gostaria de ler com você, vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
Então, pela graça nós somos salvos, não há mérito algum aqui, não há boas obras, por mais que as boas obras, elas não são condenadas na Bíblia, a não ser quando você faz as boas obras para tocar trombetas, para se enaltecer, não. Mas aqui nós sabemos que não é pela nossa ação, não é pelo que eu faço alguma coisa que eu sou salvo. É única e exclusivamente pela graça de Deus. E isso não vem de vós. O texto de Efésios é tão claro, tão nítido. Isto não provém de nós, é dádiva de Deus, é dom de Deus. Então a graça, ela tem a sua origem em Deus. E percebemos, irmãos, que essa graça não está condicionada a méritos, não está condicionada a aquilo que nós conquistamos, mediante as nossas virtudes, se as temos, não é? E temos algumas delas, sim, procuramos ter, mas não nos dá o direito de mais virtuosos que sejamos, mais laborosos que sejamos, de podermos dizer que nós conquistamos a graça. Não, ela é dada. Ela é dada gratuitamente em Cristo Jesus. E nós vamos a um segundo aspecto dessa graça, da manifestação dela em sua natureza agora. O que é que pertine, o que é que concerne a essa graça? Uma vez que ela tem a sua origem em Deus, como é que essa graça se manifesta em sua maneira de ser, em sua natureza? O texto do versículo 11 diz que porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, o segundo ponto a ser destacado aqui, um segundo aspecto, é que essa manifestação dessa graça, ela traz salvação, ela traz redenção. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, eu quero ler com os irmãos, leiamos juntos: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação, irmãos, que é um ato. Quando Deus olha para nós, não vê mais eu e você, Ele vê de fato aquele que morreu por nós, Cristo Jesus, como manifestação da sua graça. E quando então acontece isso, Ele nos declara justificados, porque havia sobre nós uma pena, a pena do pecado, mas graças a Cristo Jesus, nós somos justificados mediante a graça dele, somos justificados por essa graça, e mediante essa graça, nós temos uma gloriosa, maravilhosa, esplendorosa, e haja adjetivos, para chamarmos a redenção que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário por nós. Então, a manifestação dessa graça em sua natureza, é de que ela é salvadora. A graça de Deus é salvadora, e a graça, irmãos, é maior, algo tão maravilhoso, ela é maior que o nosso pecado, ela é maior que a nossa iniquidade, como cantamos aqui nesse maravilhoso hino. Ela é maior. Por isso que a própria Escritura diz que a graça é melhor do que a nossa vida, lá no Salmo 63 e versículo 3. E sabemos que essa graça, ela triunfa sobre as nossas iniquidades, ela é extremamente superior aos nossos pecados. Embora sabemos que a nódoa, a marca do pecado, ela atingiu toda a humanidade, e ainda hoje faz grandes estragos, porque tem gente que quer fazer muitos planos. Agora, quando se finaliza um ano, se inicia o limiar de um novo ano, as pessoas traçam planos, traçam metas para suas microempresas ou empresas, para a sua vida, para a sua família, mas marca, parece que desse tempo, as pessoas fazerem planos, mas elas não colocam Deus em seus planos.
E nós percebemos que claramente essa graça aqui, ela tem uma marca que é superior aos erros que cometemos, por mais que façamos planos e pensamos que somos senhores do tempo, pensamos que somos senhores da nossa vida, pensamos que não há uma salvação, pensamos que não há necessidade de um Salvador único, exclusivo, Senhor da nossa vida. Então a graça é melhor do que a nossa vida e nos leva a pensar sobre a vida e sobre a morte. E percebemos então que em sua natureza essa graça traz salvação em Cristo Jesus. E algo que precisa ser dito nessa noite, reiterado, porque desse púlpito já tem saído, é que nós precisamos entender que não temos como prover a nossa própria salvação. Ou achamos que tudo se acaba aqui, ou achamos que termina tudo aqui, apenas aquilo que é tangível, aquilo que é palpável, aquilo que é material, ou não existe em nós um espírito que permanece e que carece da graça salvadora de Cristo Jesus. Então, em sua origem, essa graça se manifesta em Deus, e em sua natureza, essa graça se manifesta trazendo salvação. Mas terceiro e último aspecto, irmãos, a destacar no próprio versículo, é que a manifestação da sua graça, ou dessa graça, em sua extensão, em seu alcance, diz o versículo no seu final, versículo 11 que lemos, diz que porquanto a graça de Deus, ela é salvadora a todos os homens. O final do versículo termina com essa expressão, trazendo salvação a todos os homens. A graça pode alcançar os pecadores que foram mais longe que nós podemos imaginar, porque lá está muito claro em Romanos capítulo 5, no versículo 20, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o apóstolo Paulo vem e diz: não venhamos nós a entender que isso é uma porta aberta para que eu peque mais, para que eu mergulhe mais na iniquidade, em busca de uma graça que vem depois. Não, mas nós sabemos, irmãos, que o remédio para o pecado, a cura para o pecado, é a salvação em Cristo Jesus. E essa à disposição de todos os homens. A graça salvadora, é bom que lembremos quando falamos isso, de que a graça, ela veio salvadora a todos os homens. Isso não quer dizer que todos os homens, todas as pessoas serão salvas em hipótese alguma. Isso é um ledo engano. Inclusive faz parte de um pensamento teológico que tem base até em alguma filosofia chamada universalismo, de que pensa, entende e que crê e que defende de que um Deus bom, misericordioso, cheio de graça, jamais mandaria alguém para o inferno. Então todos serão salvos. E de fato Deus não manda ninguém para o inferno. Inclusive falar inferno, e é bom que se diga, ele existe, assim como existe céu. Inferno nada mais é, e é um lugar, mas é a ausência de Deus. Assim como a grosso modo podemos dizer que céu é a manifestação clara da presença de Deus. Mas sabemos, meus irmãos, que a graça salvadora aqui, ela alcança todos os homens, sem fazer acepção. Esse aqui é o grande segredo, que não é segredo, está claro, mas é o entendimento do texto. Ninguém fica de fora. Essa graça, ela veio salvadora a todos os homens, dizendo assim, ela veio para todos,
para todas as etnias, todas as nações. Por isso que lá, a visão de João no Apocalipse é tão maravilhosa, tão graciosa, tão poderosa, que ele disse que viu diante do trono do Cordeiro, povos de todas línguas e nações, etnias, que glorificavam diante do trono do Cordeiro. Então, não há acepção, não há. Salvadora, porque está à disposição de todos. Respeitamos, irmãos, quem pensa diferente. Nós temos irmãos, não é? Que pensam diferente, mas aqui nós estamos trazendo um texto que inclusive é muito contundente, nesse entendimento. Mas, irmãos, sabemos que todos os homens, aqui não significa sem exceção, mas sem acepção. Há uma diferença. A graça, ela veio salvadora sem acepção, mas aqui nós temos, claro que, sem exceção. Por quê? Porque cabe a cada um, mediante sim a manifestação da graça de Deus, aceitar que é pecador e que necessita da graça salvadora de Cristo Jesus. Cabe a cada um de nós aceitarmos que sem Deus as nossas boas obras não nos levarão a lugar algum. Que nós entendemos do outro lado, não nos dão esse direito, mas nós sabemos que essa graça, ela veio trazendo salvação, para que eu e você possamos dizer: Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, porque o Senhor veio trazendo salvação, morreu pagando por mim o preço que era meu, para que hoje eu pudesse ter vida. E a Escritura diz que vida abundância, com abundância, vida abundante. Meus irmãos, é preciso algumas considerações finais em relação a essa palavra, nesse versículo. A esse texto tão claro, com esses três aspectos, da origem da graça, da natureza da graça, e temos aqui também essa evidência da graça trazendo salvação, o alcance da graça, a extensão da graça, disponibilizando salvação às pessoas. Mas alguns aspectos aqui a considerar, dando contornos finais a essa palavra. Primeiro, a graça se manifestou quando Jesus nasceu numa manjedoura. A manifestação da graça de Deus, quando aquele que é Senhor, aquele que é Deus, é Rei, ele se reveste de humanidade e vem tomar a forma de uma pessoa, e mais do que isso, de um bebê indefeso. Os que são pais aqui sabem a fragilidade, a necessidade de um bebê. Por isso que lá em Filipenses o apóstolo Paulo foi e trouxe um dos textos tão maravilhosos, que diz que Jesus Cristo, sendo Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele aniquilou-se, ele desceu, e as condições em que nasceu também, uma vez que estamos no mês natalino, foram condições, irmãos, desfavoráveis para o nascimento de uma criança, mas até ali a manifestação da graça de Deus estava presente, e trouxe essa manifestação a nós. Segundo, a graça se manifestou quando Jesus veio de Nazaré, da Galileia, proclamando palavras de vida eterna. Essa graça se manifesta quando aquele jovem galileu, de cerca de 30 anos, ele começa o seu ministério,
E quando as pessoas começam a ouvir Jesus, elas começam a dizer: que homem é este? Que palavras são essas? Que ensino é este? Até os seus próprios discípulos, em alguns momentos na caminhada, fizeram essas indagações. Essa graça se manifestou quando Jesus trouxe palavras de vida eterna aos seus ouvintes e, por extensão, a nós. Terceiro, a graça se manifestou quando Jesus morreu na cruz. A graça se manifestou quando ele voluntariamente, porque lembremos muito bem, não foi Roma, não foram os líderes religiosos, fariseus, saduceus, escribas, que tomaram a vida do Cristo. Não, ele deu. Por isso que até o último momento, o texto diz que ele, vendo que tudo já estava cumprido, ele mesmo entregou o Espírito. Então a graça se manifesta na morte de Jesus. E quarta e última consideração, a graça se manifestou quando Jesus ressuscitou na gloriosa manhã da ressurreição. Que graça! A morte não pôde detê-lo, segurá-lo. Ele venceu a morte. E hoje, irmãos, vive e reina soberanamente, dizendo para mim e para você que essa graça faz com que a morte tenha também a sua própria morte, como ele narra muito bem em 1 Coríntios capítulo 15, que diz que a morte terá a sua própria morte. Então, irmãos, nessa noite de celebração de ceia do Senhor, nesse último mês do ano, nós entendemos que nós somos alcançados única e exclusivamente pela graça de Deus. Essa manifestação da graça de Deus. E que alguém que está aqui presente necessita corresponder a essa ação de graça, dizendo: Senhor, entra em meu coração, entra em minha vida, e faz com que essa graça me alcance, aqui na vida terrena, porque eu sei que é uma decisão, e saiba disso, que parte para a vida eterna. É você que vai nessa noite, que aqui está, dizer sim à manifestação da graça de Deus em sua vida? É você nessa noite, crente, que vai dizer: meu Senhor, que graça maravilhosa, esplendorosa de Cristo Jesus, que mesmo sem eu merecer, eu fui alcançado, não conquistei, mas fui alcançado, única e exclusivamente pela graça. Então, se é o seu caso, nós queremos ainda hoje, que você, por gentileza, nos procure após esse culto, porque nós sabemos que é algo urgente, que você necessita, que é de Cristo Jesus em sua vida. Não é saber sobre Jesus. Nós vivemos num país cristianizado, porque cristão há as suas indagações, cristianizado, mas lamentavelmente muita gente sem Cristo na sua vida. Mas você pode recebê-lo nessa noite em seu coração, e Ele transformará a sua vida. Ele fará morada em você. Ele fará com que a sua vida ela tenha uma mudança radical para melhor. Ele viverá em seu coração, e jamais você será o mesmo ou a mesma. Amém, meus irmãos? Amém.